Olá, hoje a gente vai falar sobre a culpa. Vou botar aqui um comentáriozinho para quem entrar. Nossa conversa com o espírito vai ser com a Antonielli, que é uma psicóloga que frequenta, né, a nossa Sociedade Olá, Espírita Joana de Ângeles. Olá, Antonielli! Estava te parece que deu apresentando certo. aqui, deu. Então, hoje a gente vai falar sobre a culpa. Vamos fazer a nossa prece aqui para começar, né? Pedir uma inspiração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Agradecemos a oportunidade da gente estar aqui junto, mais uma vez, né? Para conversar um pouco, trocar ideia sobre um tema tão importante na nossa vida, que é a culpa, porque muitas vezes ele pode atrapalhar bastante. Mas hoje a gente vai entender como ele pode ajudar também. Como a culpa pode ser positiva, dependendo da situação, do jeito que a gente encarar ela. Então pedimos aos nossos mentores, à espiritualidade superior, que nos inspire, nos auxilie, para que a gente possa passar aqui as melhores reflexões que possam ajudar a gente e ao máximo de pessoas. Que assim seja. Que assim seja. E boa tarde, Glauber. Olá. Boa tarde. Eu perdi a apresentação só, tá? O que você falou aí, Renata. Sim, não, só falei qual era o tema, né? E eu tava falando, né, que você é frequentadora lá, né, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, da nossa SEJA aqui em Natal, e que é psicóloga, e pode ajudar Aham. bastante a gente aqui nesse tema, né, da culpa. Então, vamos lá. Bora, vamos lá começar, né? Cê- Pois é. A gente se baseou bastante aqui, né, nesse livro que eu amo de paixão, que é o Conflitos Existenciais, né, de Divaldo Franco, né, a psicografia de Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles. Aham. E aqui é um mundo, né, de informação sobre a gente mesma, porque eu acho que em cada capítulo desse não tem como não se identificar absurdamente em alguma parte. E a gente já falou aqui no nosso Conversa com o Espírito, né, sobre a ansiedade, a gente já falou sobre o medo, e hoje a gente vai falar sobre a culpa, né? Que Joana traz para a gente aqui, né? Que sobre a psicologia da culpa, né? Ela começa assim, a primeira parte do capítulo, ela fala como é que ela se forma, né? Depois, como a culpa se manifesta, e por último, uma parte super importante, como é que a gente faz para resolver, né? E aí, É, a culpa, ela diz que tem duas causas básicas, né? Assim, que podem ser vindas do passado ou da nossa infância. E que, basicamente, a culpa ela é resultado de uma raiva que a gente sente contra a gente mesmo. Por alguma coisa que a bem, gente fez que, né, que não foi tão legal, que a gente entendeu depois que não era tão legal, e aí a gente sente raiva. Mas será que essa raiva resolve a nossa vida? Será que isso é positivo? Então, acho que a gente fica preso nisso não, né? Então, vamos lá. eu acho que, Renata, é bem interessante colocar que quando a gente fala essas duas principais causas, né, que Joana de Ângeles traz, em relação a algo lá do passado, que às vezes a gente não tem conhecimento, né, de qual foi a causa, e algo relacionado à infância, principalmente a forma como a gente foi educada, né, em relação a a educação recebida, né, que muitas Isso. vezes essa criança, né, eu costumo falar enquanto psicóloga, essa coisa a gente vai aprendendo
a partir da sociedade, do que é posto na sociedade, né, que tem a ver com os processos de socialização, em relação à nossa família, a forma como a gente é educada. Então, a gente vai crescendo com isso. Eu costumo falar de como se fossem máscaras que a gente vai usando, né? Roupas, são casacos. É aquilo que, às vezes, eu não sei dizer o que me serve, o que não me serve, mas quem está passando isso são meus pais, são pessoas que são referência para mim. Eu vou tendo aquilo como certo, né? E, às vezes, discordar daquilo que a gente recebeu enquanto formação, né? Enquanto constituição do sujeito, a gente diz assim, opa, peraí, eu posso estar discordando daquilo que minha mãe me ensinou, daquilo que minha família me passou, então isso termina refletindo aí essa coisa da culpa, que é o nosso tema de hoje, né? Pois é, isso é. E é importante esse reflexo, né? A gente entender. Então, assim, quando ela fala da culpa que tem essa origem no nosso passado, esse passado é dessa vida ou até de outra, né? Mas às vezes até nessa vida mesmo. É uma consciência, essa consciência de que você se sente responsável por algum mal que você praticou. Então, o que acontece? Muitas vezes, na hora que a gente está praticando essa ação que depois a gente foi sentir a culpa, né? Muitas vezes a gente acabou sendo assim, a gente não conseguiu avaliar muito bem. A Joana fala de desatino, né? A gente não conseguiu avaliar muito bem o desatino da hora por conta da raiva, do ódio que tira a gente do nosso centro, né? Um desejo de vingança, ou até uma inconsequência moral mesmo. Né, deixa pra lá, depois, né? Você não para raciocinar, né? E aí depois você fala, putz, vem o remorso, sabe? E esse remorso, né, que é essa identificação, né, de que, cara, aquilo foi errado, não foi legal. Só que se né, entendimento de, pô, aquilo não foi legal, mas eu sem ter coragem de reparar aquele meu erro, de resolver, né, o que aconteceu, tal, eu acabo instalando a culpa aqui dentro de mim. E aí, essa culpa, ela vai trazer angústia, ela vai trazer aquele sentimento de autopunição, e aí é que está o grande problema. A Joana, ela traz pra gente, que eu não aguento não falar isso logo, né, pra gente já ir ouvindo tudo pensando nisso, que ela fala que a gente tem que mudar essa autopunição, essa coisa de ficar guardando essa culpa toda, esse peso, né? E falar, meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo, e se chicotear, literalmente, né? Que a gente vai falar um pouco disso. Uhum. Eu mudar para, tipo, gente, eu fiz... eu tenho responsabilidade sobre isso, sobre o que aconteceu. A gente tem esse sentimento de responsabilidade. Tá, eu fiz desse jeito, agora eu entendi que não foi legal, beleza. O que eu posso fazer daqui para frente? De Uhum. diferente, né? Porque não adianta a gente ficar, né? Aquela velha frase famosa frase do Chico Xavier, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo final. Então, é importante demais a gente entender que a gente tem responsabilidade sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos, né? Sobre o nosso comportamento. Mas é importante também a gente entender que o que a gente fez naquele momento era o melhor que a gente podia fazer, né? Naquela hora. O melhor, gente, às vezes é feio, não era tão bom mesmo. Uhum. Mas o que eu posso fazer a partir de agora que eu entendi que aquilo não era legal? Tentar fazer diferente e não persistir no erro, né? E assim, Renata, o fato da gente já perceber isso, já conseguir identificar qual é a culpa que eu estou sentindo, né? O que é que me gerou isso, o que é aquilo que eu achei que era um erro e que agora eu consigo reconhecer, e o que é que eu posso fazer daqui para frente? Como é que eu posso seguir? Né? Porque a culpa por si só, ela termina nos aprisionando. A gente vai ficar naquele ciclo e a gente não consegue vencer. Porque não tem como voltar lá e refazer a nossa história, né? A gente fala na É, psicologia em relação a ressignificar, que é olhando sob outra perspectiva, né? E você falando aí, e aqui eu
fui na sua, vamos dizer assim, no seu discurso, imaginando aqui as coisas, eu me lembrei do meu processo enquanto mãe, né? Então, assim, eu fui criada numa cultura, o pessoal da região do Seridó, né, super machista, tradicionalista, enfim. Eu ser mãe solteira, tipo, namorei 2 anos, aí engravidei com 5 meses, o meu ex-namorado me deixou, eu e o meu filho. E assim, durante muito tempo eu carreguei essa culpa, de tipo assim, poxa, eu não fiz uma escolha tão bacana, né? E meu filho vai estar pagando por isso. Até que a gente consegue se refazer, se reinventar e falar assim, opa, o que é que eu consigo fazer agora? Né? Que tem a ver dessa coisa que Joana de Ângeles traz no texto, que é o perdão, né? Nesse caso aí, o auto-perdão, você se perdoar, que não é algo tão simples que eu diga assim, opa, estou conseguindo dizer agora de uma forma mais assim, oh, foi um sofrimento aí grande, né? Mas a gente consegue estar olhando de outra forma e dizer assim, não, peraí, qual foi a minha responsabilidade nisso? Né? O que é que eu posso fazer agora, já que eu reconheci, né, isso, esse erro, esse equívoco. Pois é, mas aí você vê, né? Você pensa, você tem um filho incrível. Aí você fala, será que tudo isso que aconteceu foi uma coisa ruim? Não, foi uma coisa maravilhosa para sua vida, né? E às vezes a gente, dependendo da situação, a gente vai olhar na hora e vai parecer, meu Deus, que coisa horrível, como eu fui horrível, como é que isso foi acontecer e tal. E depois a gente vai ver que aquilo foi simplesmente maravilhoso, né? Se a gente Aham, aprender a olhar com foco diferente, né? Na verdade, o foco é nós somos espíritos em evolução. A gente está aqui sempre para aprender, né? Semana passada a gente falou muito disso, da tentativa e erro. Né? A gente não sabe, a gente vai fazendo as nossas escolhas e vão vindo as consequências, né? E com as consequências a gente descobre que, pô, cara, se essa consequência desse jeito ela não foi legal, é porque a minha escolha não foi boa, né? A minha ação não foi tão legal e tal. Mas nem sempre essa ação que na hora pareceu não tão legal vai trazer uma consequência que seja realmente ruim para nossa vida. A consequência ela sempre vai despertar alguma coisa para ensinar a gente algo de muito melhor e mais importante daqui para frente, para a gente levar para sempre, né? O Então, que eu acho interessante trazer também, Renata, fazendo um paralelo aí da psicologia com o espiritismo, né? Que aí são coisas que são bem semelhantes, às vezes a gente denomina só de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas essa coisa da reforma íntima, do autoconhecimento, do crescimento da evolução enquanto espírito, né? Da evolução enquanto ser humano, essa coisa de cada vez você estar mais conectada consigo, isso vai fazendo com que você faça melhores escolhas, né? Porque à medida isso. que você vai crescendo e evoluindo, então a sua chance de errar, ela vai ficar cada vez, vamos dizer assim, menor, vai ser, a possibilidade ela diminui, né? Então, assim, Com não, certeza. peraí, eu já tô me conhecendo aqui um pouquinho, então eu sei que aquela situação vai me trazer uma culpa muito grande, né? Então, eu não vou estar fazendo aquilo. A gente Isso. começa, né, a estar vendo aí nossos pontos aí de equilíbrio e de desequilíbrio, né? Com certeza. E a Esther falou aqui, né? Na vida o que não é bênção é lição. E o que é lição acaba sendo uma bênção. Olha só que coisa. No final das contas, não é não? Então, no final, né, acaba tudo sendo uma bênção, acaba tudo servindo sempre para ajudar a gente, né? De uma forma ou de outra. Então, aqui, quando ela, a Joana fala demais dessa parte da culpa vinda da infância, né? Ela fala aqui Aham, do nosso processo educativo, assim, nossa, muito. É aquela história de que a gente vai criando as nossas crianças, né? E muitas vezes os pais, né? Não só os pais, né? Os educadores, os adultos de referência ali, vão impedindo que a criança desenvolva a sua própria identidade. Porque você quer uma criança que faça tudo do jeito que você quer. E como a gente ainda é muito egoísta, né?
Muitas vezes a gente não vai ensinar a criança uma coisa que seja realmente boa para ela dentro da individualidade dela. A gente esquece da individualidade dela e pensa no nosso umbiguinho. E aí a gente faz as coisas para que as crianças agradem a gente, né? Agrade a quem está educando aquela criança. E aí você acaba não levando em conta nem a espontaneidade da criança, nem a liberdade de pensamento dela. E ela fala aqui que você também não leva em conta a visão da existência humana que está se desenvolvendo naquela criança, que está se formando ali. Você esquece isso tudo. Como, né, várias vezes a minha mãe fala, né, que quando ela era pequena, falava assim, não, criança não dá opinião, criança não, sai daqui, criança não fala. Tipo, adulto conversando, criança não podia participar de jeito nenhum. Isso já mudou bastante. Mas ainda tem muita coisa que a gente traz da educação que a gente recebeu dos pais, que os pais receberam de antes e a gente vai mantendo, porque a gente quer formar bons meninos e boas meninas, não é isso? Não, você tem que ser um bom menino, você tem que ser uma boa menina. Agora, será que é isso? Esse bom menino, boa menina é na visão dos adultos. Agora, a criança não pode contrariar, a criança não pode desobedecer, né? E o bem-estar da criança, né? O que dá prazer a ela dentro daquele mundinho, daquela realidade dela, daquele momento? Será que a gente está prestando atenção? Criança não tem querer, minha mãe colocou agora aqui. Criança não tem querer. Essa frase ela disse que eu Regina é ouvia ótima. bastante. Eu fiquei pensando aqui, Renata, na sua fala, em relação a quando você colocou os adultos egoístas, né, os pais, que às vezes é dessa forma mesmo, mas às vezes eles nem percebem que estão agindo dessa Não! maneira, Na né? maioria das Que a vezes a gente gente não sabe. que é essa coisa do inconsciente mesmo, do nosso comportamento. Tem Não é por maldade nunca. A gente está tentando sempre é, fazer o melhor para os nossos filhos. Isso aí é um fato. Todo pai e mãe vai querer fazer o melhor que pode naquele momento. Mas às vezes o tem um melhor não é tão... documentário. Aqui eu consigo escrever também? Acho que sim. Tem um Consegue. documentário que é chamado Vida Maria. É uma animação, são 8 minutos só. E ele traz muito essa questão do comportamento. Você vai reproduzindo o comportamento. Né? Vida Maria, justamente porque é Maria de Lourdes, Maria José, Maria de Fátima, um monte de Maria, né? Que aí é bisavó, avó, mãe, filha. E você termina que você vai meio que reproduzindo esse comportamento. Então, às vezes, algo que foi repassado, vamos dizer assim, da nossa filha ou da nossa mãe pra gente, e a gente nem sabe, termina repetindo aquilo, né? Com certeza. Então, às vezes, essa coisa da culpa, da forma de educar, a gente termina transmitindo também. Essa forma que a gente aprendeu e a gente termina passando para os nossos filhos, né? Então, às vezes, a gente precisa estar atento também. O que é nosso e o que é que precisa estar crescendo, né? Em Verdade. relação do outro. E quando a gente fala de espírito, né? Que é assim, a gente pode estar recebendo os filhos da gente, isso é um espírito bem mais evoluído que a gente. Então a gente tem Oh, um com bocado certeza. para aprender aí nesse sentido, né? E aqui eu achei até uma fala bem importante, uma frasezinha que Joana de Ângeles coloca nesse capítulo, né? Que é assim, os adultos imaturos, que tem a ver com essa coisa que a gente tinha colocado, né? No entanto, diante desse comportamento, cobram o pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz, né? Que às vezes, sem nem perceber, a gente termina colocando aí essa sementezinha da culpa nos nossos filhos, né? Pois, Por eles não agirem da forma como a gente espera, ou que a gente quer, ou que a gente idealizou achando que é melhor para eles, né? com certeza. Às vezes a gente está querendo até colocar ali a responsabilidade na criança, mostrando que ela já é capaz de fazer alguma coisa, mas Aham. até coloca de uma forma que não é legal, né? A Joana fala, põe até as frases, você já é uma mocinha, olha, ele já é um rapazinho,
querendo colocar uma responsabilidade, às vezes, mais adiantada, né? Mais adulta, né? Do que... E a colocou aqui, né? A famosa chantagem emocional também, né? Que acontece demais, né? Que a Antonielli falou. E isso acontece, às vezes, não só quando a gente é criança, né? Às vezes a gente está lá querendo sair de casa já, querendo se libertar, caminhar, né, com as próprias pernas e fala assim: ai, mas eu te dei tudo agora, você vai me abandonar, né? Essa palavrinha de abandono a gente conhece bastante, Ah, né? nossa, mas Escuta com realmente frequência. tem muita gente que vive dessa forma, né? Assim, lá em casa eu nunca tive esse problema, né? Até porque minha mãe diz que a gente não cortou o cordão umbilical até hoje, né? Que a gente mora no mesmo prédio agora, né? Então não tá tão distante assim, não abandonei. Não, mas brincadeira. Quando eu fui para minha casa e tal, eu sempre tive o incentivo, né, de caminhar com as minhas próprias pernas desde sempre. Agora, voltando assim um pouquinho para até para o que a doutrina espírita fala, né? E acho que a psicologia também vai, né, concorda com isso. Essa questão da gente não ouvir os interesses da criança, né? Não perceber a identidade própria de cada uma delas e tal. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar mesmo, para não incutir culpa nelas assim à toa, né? Por bobagem, porque assim, a vida, a Joana coloca aqui que a vida infantil ela é absurdamente relevante, né? Então, assim, ela vai ser muito importante na formação da personalidade daquela criança, né? Na construção da consciência do si e na definição dos rumos que ela vai dar para a existência dela. Então, a gente luta tanto pelo nosso autoconhecimento, mas a gente ainda não tem essa cultura de deixar a criança já começar a se conhecer desde pequena, não é? Aham. A gente quer tanto que a criança faça o que a gente planeja, o que a gente quer do nosso jeito, né? Que muitas vezes vai deixar passar o que ela realmente é, as necessidades, né? Individuais, assim. Eu tenho aqui É, uma, como é que fala? Um desafio e tanto, né? Que são 3, cada uma de um jeito, né? Eu tenho que já estou estudando isso, já tenho que botar em prática aí o negócio. Porque é isso que a gente fala, que ela fala aqui, que o adulto acaba gravando na criança que está sendo educada a forma dela ser ou parecer. Ou você vai deixar a criança ser o que ela realmente é, ou ela vai tentar parecer ser alguma coisa para agradar os outros, né? E a forma de conviver ou de agradar. Então você pode aprender a conviver bem com as pessoas ao seu redor, mesmo sendo você mesma, ou você tenta esconder quem você é para tentar agradar o outro. E a forma de conquistar ou de utilizar-se. Então, né, ou você vai conquistar ali seu espaço, né, os seus relacionamentos e tal, ou você vai tentar só usufruir das situações e das relações. Tudo é. dependendo ali da forma que você foi, né, que as coisas foram ensinadas a você. Claro que isso vai depender do espírito também, né? Depende da bagagem que a gente chega aqui nessa vida, né? Então, nem sempre, às vezes, 2 crianças, 3 que foram criadas no mesmo ambiente vão ter formas diferentes de enxergar a vida, né? É difícil, né, Sueli? A Esther falando aqui. É complexo, É, mas a vida não é simples, né? eu fiquei pensando aqui, Renata, nisso que a gente está dialogando agora, é que quando a gente dá um espaço para essa criança ser mais espontânea, ser mais ela, isso não significa que a gente não vai estar colocando limite, né, em relação à Isso, disciplina, nem que a gente vai estar deixando de orientar. Porque a gente com sabe certeza. que, em relação à doutrina, a gente
não veio como pai e mãe por acaso, né? Não Então, que a mesmo. gente, Até porque então, não é essa coisa quando a gente fala que, no sentido dela se expressar, dela ser mais ela, dela ser mais espontânea, que é o que o texto traz, não nesse sentido de ser liberta total, né? Que a gente vai estar lá direcionando e estar mostrando esse caminho do bem, né? Do verdadeiro homem do bem, como se diz. com certeza. Ela fala até uma coisa aqui tão interessante. Ai, meu Deus, grego. Qual é a parte? Diga aí, para ver se eu me lembro, que você está querendo trazer. É... Ai, poxa vida. Eu vou achar. Eu vou achar. Mas, cadê? Glauber tá botando aí. É por isso que só uma existência não é suficiente para aprender tudo. Esse tudo ainda com exclamação no final, né? É, Glauber, é muita coisa ainda para colocar em prática, né? Tem cara, um distanciamento aí daquilo que a gente já sabe, né? Da teoria para a prática. Deixa eu ver. quer ver? Na Se foi... verdade, ela fala aqui. É... Peraí, eu vou. É porque eu passei por outra coisa aqui que é interessante, então, na verdade, é o seguinte, né? Renata, É... tem umas Ah, pessoas comentando aqui, você tá vixe, vamos vendo? lá. É, vamos lá. Ah, tá. E a cor. Vamos lá. E a culpa como uma sensação de olhar o que não foi feito de um jeito certo, ético, né, como uma oportunidade de fazer de uma outra forma, ou seja, culpa para redimir-se do erro. Na verdade, a gente tem que olhar para a culpa como essa forma mesmo de. É que, na verdade, tudo na nossa vida, se a gente olhar pelo lado mais positivo e otimista, a gente vai ver assim, né? Porque se eu errei, percebi aquilo, né, pela culpa, é, e eu tentar olhar para aquilo de uma forma positiva, tipo, para que isso está acontecendo na minha vida? Para que eu tenho esse sentimento de culpa? Ao invés de, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus, quero me martirizar aqui, eu sou horrível, né? É... Se a gente olhar de uma forma positiva, a gente vai ver, beleza, eu estou sentindo culpa. Então, para que isso está na minha vida? Para eu tentar fazer diferente, né? Para eu tentar me redimir. Aqui, ó. Para os pais é muito difícil reconhecer o filho por um espírito em evolução. A visão dos pais é que aquele filho é um ser que precisa ser protegido e educado da maneira que eles conhecem. É bem difícil. Pois é. Então, aí aqui tem uma coisa que tem a ver aqui com esse comentário aqui que fala o seguinte: a nossa intenção, né, é que quem está sendo educado pela gente, né, nosso filho, seja independente. Uhum. Mas o que acontece? A gente acaba criando indivíduos codependentes. Porque eles acabam não tendo muita liberdade de ação, acabam não tendo liberdade de satisfação, porque a gente estava aqui conversando, eu estava pensando nisso. A gente tem que aprender, não é deixar de dar limite, porque o limite é absurdamente Aham. importante para o nosso crescimento, para a formação, né, da nossa personalidade, de tudo. Mas a gente tem que aprender a ouvir. E a gente tem que dar espaço para essa criança falar o que ela pensa, o que ela sente, mesmo que seja contrário ao que o educador está colocando ali para ela, né? O pai, a mãe, o responsável ali, né? Para poder entender. É porque é que uma hora que ela fala, agora eu achei. É a coragem de, né? Ela tem que aprender ter essa coragem, né, de ser honesta, né? Essa coragem de ser honesta, ela tem que ser embutida desde a infância, mesmo, né? Mesmo que a preço de algum ônus. Aí é que Aham. tá. A criança tem que entender que falar a verdade, né, ser honesto naquilo que ela está pensando ou sentindo é importante, né, independente do que aquilo possa gerar alguma coisa que não seja tão legal para ela. Mostrar para ela que, beleza, olha, isso aqui que você fez não foi legal e tal, e é ruim, assim, né? A gente se sente um pouco mal de se expor, né, em algumas situações. A criança também, ela vai sentir vergonha quando ela sabe
que fez uma coisa que é errada dentro do ponto de que ela sabe que está errada, né? Mas que isso é importante, né? Ter essa coragem de enfrentar os erros que foram cometidos, né? Para É a poder gente seguir em frente. acolher tanto essas potencialidades quanto as fragilidades vamos dizer assim, dos Isso. nossos filhos, né? É saber que, errou, mas que a gente tá junto, não no sentido de apoiar e alisar a cabeça, mas no sentido de dizer assim, ó, a gente tá junto para você, inclusive, enfrentar e reparar, né? Isso aí que você, vamos dizer assim, errou, aquilo que você causou em alguém ou até só com você mesmo. Né? E eu fiquei pensando aqui, Renata, no que você estava falando, essa coisa da gente estar ouvindo os nossos filhos, a gente estar ouvindo as crianças, né? Às vezes sobrinho ou alguma criança que a gente conviva, é que parece que isso está cada vez mais difícil, né? Às vezes a criança precisa ir para terapia, inclusive, para ela ser ouvida, né? Para ela ser Pois é. escutada, né? Porque aí a gente está nesse mundo aí acelerado, cada vez mais corrido, que a pessoa trabalha de manhã, de tarde e à noite, e às vezes esses pais não tem tempo, não tem saco, não tem paciência, tá exausto, tá com uma série de, né, chega em casa e ainda tem que fazer um monte de afazeres domésticos e que às vezes não existe esse tempo. A gente chama na psicologia de tempo de qualidade. Se você Sim. pode estar com seu filho ali 10 ou 15 minutos ali por dia, que seja 10 ou 15 minutos realmente dedicado a eles, porque a gente vai conseguir ouvir um pouco, né, do que aquela criança tem para estar nos dizendo, e a gente vai conseguir orientar desse jeito. E às vezes é uma coisa muito simples, né? Pronto, nesse período aí de pandemia, minha sobrinha, ela tá lá em casa desde o início da pandemia, né? Ela mora em Mossoró, mas as aulas estão online e tá lá em casa. Então, muitas vezes ela se chateava e ia emburrada lá pro quarto e ficava ali um bom tempo. Então, eu me tocava disso, chegava lá, titia, diga aí, o que é que você está sentindo, o que é que você está pensando, por que você agiu assim, nessa coisa de acolher, mesmo que o outro esteja errado, né? Mesmo que o outro seja criança. Sim, Porque claro. aí é incrível, quando a gente vai dando essa oportunidade deles se expressarem, né? Deles estarem dizendo assim, ninguém presta atenção em mim, ninguém quer fazer aquilo que eu quero, né? A gente vai dando essa oportunidade e isso parece que vai ficando cada vez mais fácil, né? A primeira vez que a gente dá essa oportunidade deles falarem, aí a segunda já não precisa mais, eles já chegam falando, dizendo o que está sentindo, o que está pensando, o que incomodou. Isso é muito, eu acho isso o máximo, né? A criança já está falando sobre os seus sentimentos, né? Olha, e Então é nesse autoconhecimento sentido. desde pequeno, olha que É, coisa é. importante. É demais. É demais. E aí a gente fala, né, essa questão dos pais chegarem em casa cansados e tal, não sei o quê. A gente tem essa questão do suborno emocional, né? Muitas vezes. Aham. A gente, quando a maioria das pessoas, na hora que tem seus filhos, né, na hora que tá criando lá uma criança, tá naquela fase de trabalhar muito, de se colocar, né, no mundo material, dentro da sua profissão e tal. Então, é uma época de muito trabalho, né? Quando a gente chega na fase já de ser avó, normalmente a gente tem um pouco mais de tempo disponível para fazer isso pela criança. Mas a gente tem que ter cuidado dessa coisa. Às vezes a gente pode ficar pouco tempo, esse tempo de qualidade é importantíssimo. Porque muitas vezes a gente as pessoas vão encher a criança de brinquedo, de jogo, né? Criando várias distrações para poder fugir do dever. A Joana fala aqui, né? Do dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis e do dever da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Então, é super importante, né? A gente tá ali com a criança mesmo que seja pouco Uhum. tempo, né? Que a gente esteja de verdade ali, né? Joana falou sobre codependência. Ela fala bastante dessa questão da codependência. Porque aí Rochelle também está bem participativa aqui. então, e os Aham. pais não podem se sentir culpados por cumprirem sua responsabilidade como provedores. Gente, isso aí é muito complexo. Porque a gente está falando, né? Aqui a Joana coloca a questão da gente não criar indivíduos já culpados, saindo da infância, da adolescência, já culpados para a fase adulta.
Só que nisso a gente tem os adultos que, ouvindo isso e vendo, falam: meu Deus, então eu tenho culpa também em relação a isso, porque eu fiz mesmo sem saber e tal. Calma, né? Calma, muita calma nessa hora. Porque, na verdade, né, é aquela história. Tudo que a gente faz é pensando no melhor que a gente pode fazer naquela hora. Por exemplo, às vezes um pai que vai fazer o que ela está chamando aqui de suborno emocional, né? Aham. Dando brinquedo, jogo, não sei o que, dando celular na mão da criança para ela se distrair e tal. Ele tem os afazeres de casa, tem outras coisas, tá realmente esgotado do trabalho e tal. Gente, nem sempre a gente vai poder dar um super tempo fantástico de qualidade incrível para os filhos. Isso é fato, mas é até engraçado porque agora na pandemia eu estou trabalhando mais ainda, né? Então em casa às vezes eu deixo elas na sala, aproveito que tem três, fica uma distraindo a outra, né? E eu não consigo estar tanto tempo. Mas aí você inventa uma brincadeira. Gente, a gente fez uma caça ao tesouro. Eu fiz um mapa com a Ana Clara e a gente fez uma caça ao tesouro. O negócio demorou, sei lá, 10 minutos. Foi o melhor dia da vida dela, que ela falou. Hoje foi o melhor dia da minha vida, mamãe. Então, assim, eu acho que tem coisas pequenas que a gente pode fazer, né? Que, claro que a gente vai errar em muitos momentos, porque a gente é imperfeito, minha gente, né? Escala, espírita, ordem lá dos espíritos. É só ir lá no livro dos espíritos, lá, questão 100 ali em diante e tal, a gente vai ver. A gente é mais ligado à matéria do que ao espírito ainda. Então, com certeza, a gente ainda vai errar e vai errar muito, buscando até acertar, mas, enfim, isso vai acontecer. Não é para se sentir culpado. A gente estava conversando mais cedo, né, Antonielle, um pouquinho, e ela Aham. estava falando do negócio do se chicotear, né? Que a gente tem algumas religiões ainda, que até hoje, né, existe um pouco disso, né, de usar essa questão do silício, né, da pessoa se punir fisicamente, né, meia culpa, minha máxima culpa, aquela coisa assim, para tentar se conseguir respirar um pouco dessa culpa que todos nós sentimos, sabe? E só que, na verdade, se a gente parar para pensar nisso que a gente está conversando hoje, essa autopunição, até que a Rochelle colocou aqui essa palavra, ela não vai resolver questão nenhuma. Ela vai resolver? Eu falar, eu sou horrível mesmo, eu sou horroroso, eu preciso me punir porque eu não tenho jeito. A gente não tem jeito? A gente tem jeito. A gente sabe que a lei do progresso está aí, que a gente só segue em frente, que não tem como a gente ir para trás, não. A nossa tendência é sempre melhorar. Agora, essa melhora vai depender um pouco do nosso esforço. O quanto eu quero me sentir melhor? O quanto eu quero me sentir mais em paz? O quanto eu quero me sentir mais equilibrado na minha vida, no meu dia a dia? E aí vem o nosso esforço pessoal, né? O que eu posso fazer para eu poder me sentir melhor, apesar dos erros que eu ainda cometo? Cometer erro é normal? É. O que a gente não pode é se conformar com isso, do tipo, não, eu errei. Não, mas errar é normal. Deixa quieto, é normal, eu ainda sou imperfeito, então é normal. E aí eu continuo errando. Não, aí não é normal. Porque se a gente continua errando, a gente não está se sentindo bem. Eu não estou em paz, né? Quando a gente está errando, a gente percebe, né? Aquilo não deixa a gente tranquilo, em paz e numa boa. E se eu quero viver cada vez mais feliz, né? Eu preciso buscar uma forma. Então, beleza. Eu percebi que errei. Eu me arrependi. Então veio o arrependimento. Esse arrependimento, ele é um fenômeno normal, assim, quando a gente para avaliar as nossas ações. Então é normal, perfeitamente normal. Então, pelos resultados que a gente vê das nossas ações, a gente fala, não estava legal. Agora,
Se a gente pega esse arrependimento e torna isso uma consciência de culpa, sabe? Isso acaba virando uma chaga que fica ali, só gerando na gente mal-estar, desconfiança de tudo, de todos e tal. Tipo, vão me descobrir, vão saber que eu fiz, que coisa horrível, eu sou horrível e tal. E a gente acaba se diminuindo. E no. Rogério, a Esther falando, né? Síndrome de Gabriela, né? Quando a gente está falando do erro, né? É normal, tá? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Gabriela. Tá? A gente tem que parar de insistir nesses erros. A questão é a seguinte: se a gente se arrepende, tá? Percebe. Só que transforma isso com uma culpa mesmo e mantém, e nutre, e alimenta essa culpa, a gente vai acabar se autopunindo. A gente vai entrar numa autopunição. E essa questão de autopunição, ela vai levar a gente a se achar assim horrível. Horrível, que não tem jeito. A gente acaba porque não repara, né? Não repara, né, Renata? A coisa então, da o que eu autopunição preciso? vai nos massacrar ainda mais, né? Isso. Além E aí a gente do... vai entrando em conflitos cada vez piores, né? A gente pode ir piorando a situação demais, né? E aí, qual é a ideia, né? A intenção é a gente perceber o erro e, legal, e agora o que eu vou fazer aqui? A baixa autoestima, né? A gente, né, que a Silvia colocou aqui. O que eu posso fazer com isso? Né? Quando essa palavra arrependimento aparece lá no Evangelho, ela vem derivada de uma palavra que chama metanoia, né? Uma palavra grega. E essa palavra metanoia, ela quer dizer, eu fui lá no dicionário, né? Mudança essencial de pensamento ou de caráter. Uma transformação espiritual. Então, na hora que a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez, que a gente caiu a ficha e vi que aquilo não era legal, eu preciso mudar meu pensamento, mudar a minha maneira de me relacionar com aquilo. Eu preciso fazer diferente do que eu fiz. E não me achar horrível e ficar me punindo eternamente, né? Porque isso não vai resolver. O que vai resolver é a minha mudança. Se aquilo não foi legal, então eu vou tentar fazer diferente da próxima vez. Eu vou me esforçar para isso, né? Deixa eu ver até o que tá falando aqui. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Renata, é que tem um lado positivo da culpa também, né? Sim. O fato de você, se você se sentiu culpado, né, em relação a alguma coisa, tá carregando algo aí nas suas costas, essa culpa é porque você percebe que você errou de alguma forma. Né? Imagina se as coisas que você faz, né, que você provoca, que você causa no outro, e tá tudo bem, mesmo causando sofrimento e uma série de consequências negativas, se você não acha que você errou, você não vai sentir culpa e vai continuar seguindo dessa forma. Né? Então, tem o que até Joana de Ângeles coloca, né, nesse capítulo sobre culpa, desse livro aí de conflitos existenciais. Né? Essa coisa que existe esse lado positivo, que é quando você sai, você consegue compreender por parte assim, da ética, né, alguma coisa relacionada a desequilíbrio, né, das suas ações, aí você, opa, que bacana, então. Isso tem um lado positivo, o fato da gente estar sentindo isso, é porque a gente vê que errou. Na psicologia a gente traz muito essa coisa do, se a gente começa a reconhecer, né, então, não está mais na ordem do inconsciente, já começou a trazer para aqui agora, né, para o consciente, então a gente começa a trabalhar e dizer, opa, peraí, como é que eu consigo fazer agora em relação a isso? Né? Como é que eu consigo agir de maneira diferente? E quando você traz aí essa definição, né, de estar mudando esses pensamentos, a psicologia trabalha com isso. Tem a ver com você ressignificar, né? Terminou um relacionamento, tô com muita raiva, tô com ódio e não tem como você voltar ali e estar pensando diferente, mas tem como você olhar para aquela situação de uma maneira diversa, né? De uma maneira que diga assim, não, peraí. Quais foram os acréscimos aqui? O que é que eu preciso aprender com isso? E você
Eu acho que muita gente aí, talvez que esteja aqui, deve ter passado por algum momento, né? Alguém que você é, rompeu algum tipo de relacionamento e antes chorava e se sentia super mal e se sentia culpada. Às vezes a pessoa bem bacana com a gente não queria mais. E agora, o que é que eu faço? Né? E daqui a pouco a gente não sente mais tudo isso. Então tem muito essa coisa de estar trabalhando o nosso interno mesmo, as nossas questões. Com Você ia certeza. E falar. aí ela coloca como o antídoto principal, né, contra a culpa é o perdão. E ela coloca aqui como um perdão a si mesmo, né, o perdão, o perdão a quem foi a vítima, né, o perdão ao outro, perdão à comunidade, perdão à natureza. Ela coloca numa abrangência bem grande, né? Até porque ela fala que a paz e a culpa, elas não conseguem conviver juntas. Ou a gente consegue viver em paz, ou a gente mantém esse sentimento de culpa. Então, transformando essa visão, né? Se eu passo a ter coragem de pedir perdão, ou eu tenho coragem de perdoar a mim mesmo pelo que aconteceu, pelo que eu fiz, né? Pelo que eu sofri ou pelo que eu fiz o outro passar, enfim. A gente precisa fazer um exercício de compreensão. A gente precisa fazer um exercício de compreensão da nossa própria fraqueza. Que quando a gente compreende a nossa fraqueza do momento, a gente consegue perdoar. É como olhar para o mesmo momento para o mesmo fato de uma forma diferente, né? Porque isso vai dar leveza, gente. Isso vai fazer que a gente consiga seguir em frente. E quando eu estava estudando esse capítulo aqui e tal, pensando, eu falando, gente, mas como é que se livra desse troço? Como é que eu me livro dessa culpa Não é mesmo? Porque, não é a porta cara, eu tô mágica, né? lendo, legal, responsabilidade, não sei o quê, mas, cara, me diz um jeito. Um jeito de eu, né, de eu não me ficar aqui me autopunindo, me achando horrível por certas coisas que eu fiz na minha vida e tal. No momento que eu tinha uma consciência diferente, ok. Mas, cara, tá lá. O fato tá lá. O negócio não deixou de acontecer. O que eu faço? E ela coloca aqui. Quando a gente tem a consciência do erro, a gente precisa buscar uma forma de reparação, né? Aham. E que reparação é essa? Que forma é essa? Então, ela fala o seguinte, que a gente tem que auxiliar aquela pessoa a quem a gente ofendeu ou prejudicou, né? Porque assim a gente vai recompor o que foi danificado. Então, por exemplo, sei lá, isso é uma coisa que acontece tanto, né? Maledicência. Sei lá, falei mal pra caramba de alguma pessoa, tá? Falei muito mal. E depois eu descobri que não tinha nada a ver com o que eu tava falando. Isso não pode acontecer? Isso pode acontecer. E aí, o que eu posso fazer, né? Porque eu tô me sentindo mal com isso. Eu tenho que virar para a pessoa e falar: olha, cara, foi mal, que eu falei muito mal de você. Eu preciso fazer isso? Não Não. diretamente, mas eu posso tratar a pessoa bem, com o respeito que ela merece, que todos nós, né, merecemos. Eu posso, em qualquer ocasião que alguém virar para falar alguma coisa sobre aquela pessoa que não seja legal, eu sempre ter algum ponto positivo dela que eu possa destacar, entendeu? Que eu possa falar, né? Isso aí serve para qualquer situação de maledicência, viu? Então, junta um grupo para falar mal de alguém, cara, procura alguma coisa boa que você possa dizer e fala. Esse é um dos melhores exercícios contra a maledicência. Já evita uma culpa futura, olha só que coisa boa. Mas o importante é isso, a gente arrumar formas de reparação, né? Porque essa forma de reparação, ela vai acalmar o nosso coração e vai enviar coisas boas para aquela pessoa que a gente acabou prejudicando ou ofendendo ou coisa assim, entendeu? Então, de qualquer jeito, vai gerar um resultado positivo nisso aí. E aí, É cara, eu interessante acho. colocar também, Renata, que assim, a forma que a gente vai encontrar, que cada um vai encontrar, nesse sentido de
estar se perdoando, né? De estar encontrando aí essa paz, que é cada vez você estar mais em contato consigo, né? E respeitando aí o seu modo de ser, essa forma de a sua essência, né? E não a aparência. Às vezes ele é único para cada ser, né? Com Às vezes certeza. um consegue estar dialogando e chegar para o outro e conversar e aquilo já traz assim a paz, diminui essa culpa, né? E às vezes para o outro pode ser silenciar ou se afastar e trabalhar as questões internas para não agir com impulsividade, né? Com Então cer- vai muito nesse sentido. Por mais que a gente diga assim, se perdoar, a paz está indo de encontro à questão da culpa, mas que não há uma regra geral para que todos A tenham que forma seguir não é daquela igual, mesma. né? Isso, A isso. forma não é igual. Com certeza. Mas aí ela fala de Reparação. uma coisa muito importante aqui no final também, que é a questão do discernimento, né? Que esse Aham. discernimento em relação às nossas ações, ao nosso comportamento, e até em relação a isso que você acabou de falar, né? A forma da gente se liberar dessa culpa, né? Dependendo de qual foi a situação, ela sempre vai ser diferente, né, de uma pessoa para outra, porque a história de vida, a bagagem, né, que cada um traz de todas as existências passadas e que faz a gente agir, né, na nossa vida e enxergar as coisas da nossa forma totalmente individualizada, né? Isso não tem jeito, a gente não tem como dar uma fórmula certa para ninguém. Não existe uma Uhum. fórmula, né, exata. Senão seria bem mais simples, né? Mais ou menos, bem mais fácil. Mas ao mesmo tempo, isso é muito legal, porque nós somos únicos. Então, na hora que a gente fica ali achando que é ruim, ou que, sei lá, né, se menosprezando, se diminuindo, que é uma coisa que a gente faz muito quando está na autopunição, é uma coisa que não tem sentido, porque mesmo que alguma coisa que a gente tenha feito na nossa vida, ou várias, não tenham sido legais, a gente tem muitas outras coisas muito boas que acrescentam aos outros que estão ao nosso redor, que ajudam a quem está, né, no nosso dia a dia. Então, se a gente focar no que a gente pode dar de bom, né, para a gente e para o universo, a gente consegue seguir em frente com muito mais leveza, né? Então, essa visão mais otimista em relação à vida, ela faz muita diferença. Então, que a gente consiga olhar para a gente, aceitando quem a gente é agora, né? Essa aceitação acho que faz muita diferença. Tem uma frase que quando eu estava estudando aqui é de outro livro, é do Ser Consciente, mas eu achei ela muito legal. A gente pode fechar até com ela. Joana fala o seguinte: o ser consciente não se julga, nem se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas se descobre. Então, que a gente possa, Aham. né, cada vez mais se descobrir, se entender, se conhecer, para poder seguir em frente com mais coragem, mais força, né, e cada vez com mais equilíbrio e mais paz, que é o que a gente In- tanto quer. Inclusive respeitando o nosso tempo também, né? Esse tempo aí desse processo. Com Enquanto a gente certeza. não consegue estar se livrando aí das nossas culpas, que a gente consiga acolher essas culpas, né? Para que a Isso, gente consiga ir trabalhando, mas que a gente não seja mais uma a estar colocando uma carga maior, né? Deixando com que essa culpa se torne ainda mais pesada. É bem nesse sentido, Renata. com certeza. Então, acho que a gente conseguiu passar, né, bastante coisa aqui, né, sobre a culpa e sobre uma forma dela ser mais leve para a gente, mais impulsionando a gente na direção do nosso bem-estar, né, maior. Aham. E que fique aí essa reflexão, porque agora a gente tem muita coisa mais para pensar, né?
A gente vem aqui trazendo solução, mas põe a gente para trabalhar, né, internamente. Não tem como. Mas essa é a intenção, na verdade, né? É mexer, é fazer refletir. É fazer refletir essa conversa para mexer aí no que é mais importante, né, aqui dentro, para a gente se aceitar e se trabalhar e seguir adiante, não é isso? Então, vamos lá. Agradecer aí a sua participação, tá? Foi muito bom aí conversar com você hoje, né? Ter essa visão aí da psicologia, né? Já que a gente está trabalhando esses conflitos existenciais aí, né? Então, muito obrigada por estar aqui. Vou te convidar mais vezes, com certeza. Eu ia dizer assim, oxe, eu não estou me sentindo convidada, não. Eu faço parte da Você tá de equipe, né, casa. da Pois SESI. é. Então, Semana que vem a gente vai falar sobre o vazio existencial. olha aí. Nessa época de pandemia, eu acho que muita gente em casa, né, mais parada, mais quieta, entrando em contato consigo mesmo. Acho que começa a encontrar essas angústias, esse vazio que às vezes a gente não encontra uma explicação. Então vamos entender de onde ele vem e como é que ele pode ajudar a gente também. Como é que a gente sai disso aí e vai trabalhando. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece aí para encerrar. Você quer fazer a prece? Pode ser, pode ser. Vamos lá, então. Primeiramente, agradecer o tempo que a gente estava aqui, refletindo, discutindo sobre um assunto tão relevante. Agradecer à espiritualidade amiga que se encontrou presente, aos amigos aqui encarnados, pelo apoio, pela força, pelas discussões, pelos esclarecimentos e debate. E que a gente nunca perca de vista que somos seres imperfeitos, que estamos aqui em constante evolução, que estamos aqui para aprender, que estamos aqui para evoluir enquanto ser humano, enquanto espírito, que essa jornada ela é contínua, né? Ela não é o aqui e o agora. Ela continua, né? A cada dia, a cada instante, a cada minuto. E o principal beneficiado somos nós mesmos, né? Que a gente vai estar cada vez mais em constante contato conosco mesmo, com a nossa essência, com aquilo que nos faz bem, com aquilo que nos faz crescer. Então a gente agradece mais a oportunidade de estar aqui em comunhão, né, uns com os outros. Que venham mais estudos, mais reflexões para alimentar o nosso espírito. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Vou encerrar aqui, salvar o nosso videozinho. Beijo, Rê. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.